Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pílulas Contábeis, um canal destinado exclusivamente a ensinar contabilidade por meio do uso de mapas mentais. Para a pílula de hoje, escolhemos como tema a estrutura conceitual para a elaboração de relatório financeiro, também conhecida como CPC 00. Ela não é uma norma propriamente dita, é um documento. É um documento que serve de base para a elaboração de todas as outras normas que a gente vai ver aqui no canal. O meu compromisso é explicar toda a contabilidade societária usando mapas mentais, como esse aqui, né? Onde a gente apresenta a ideia geral da estrutura conceitual e todas as suas ramificações, né, norteadoras aí dos conceitos mais importantes. Um ponto muito relevante da estrutura conceitual é que ela foi revisada no ano passado e entrou em vigência esse ano, em 2020, com algumas novidades, que eu vou explicar ao longo aí do nosso vídeo. Um primeiro aspecto geral que vocês precisam conhecer é que essa roupagem, essa estrutura conceitual, ela é destinada exclusivamente para as entidades privadas. Não tem aderência aqui a órgão público, a empresa pública, né, que tem toda uma outra tratativa, né? Então essa estrutura conceitual ela é direcionada aqui para as entidades privadas, para as empresas privadas. Ela traz um conceito nessa nova revisão que foi feita, a revisão de número 2, um conceito da entidade que reporta. O que seria essa entidade que reporta? É a entidade obrigada ou a que decide elaborar as demonstrações contábeis. Pode ser uma única entidade, pode ser parte de uma entidade e pode compreender mais de uma entidade. Tá legal? Então, esse conceito inicial dentro da estrutura conceitual é extremamente relevante, porque diz a quem atende essa estrutura conceitual. Segundo item que eu destaco logo no início do nosso documento, né, do nosso CPC 00, são os objetivos. Afinal de contas, quais são os objetivos das demonstrações financeiras que eu quero ensinar vocês a apresentar de maneira adequada? Os objetivos são fornecer informações financeiras úteis a investidores, credores e outros credores, que a gente costuma chamar de usuários primários das demonstrações contábeis. Muito cuidado! A contabilidade, ela presta informações para um universo muito grande de pessoas, né, e entidades, né, que a gente costuma chamar de stakeholders, né? Então a contabilidade presta informações para fornecedores, para o fisco, para os clientes, né, para uma gama aí relevante de partes interessadas. Mas primariamente ela não pode, ela deve prestar contas para esses usuários primários das demonstrações contábeis. Em outras palavras, para quem coloca dinheiro na empresa. E em segundo lugar, para os demais entes que eu mencionei anteriormente. Bom, os relatórios financeiros, para fins gerais, como a gente costuma dizer, não fornecem nem podem fornecer todas as informações que eu poderia usar aí para tomada de decisão. Eles me dão os elementos básicos e eu, que estou fora da companhia, tomo as decisões que me forem convenientes para adquirir, para vender, enfim, para fazer certas transações com esta companhia. Bom, na nossa estrutura conceitual, nós temos dois itens de extrema relevância, que são as características qualitativas da informação. Características essas que podem ser fundamentais e de melhoria. Ou seja, o que uma demonstração contábil precisa ter, no mínimo, né? Quais são os fundamentos, os pilares básicos de qualquer informação contábil? Primeiro, ela precisa ser relevante, tá? Ou seja, ela tem que ser capaz de fazer a diferença nas decisões de seu usuário, ou dos seus usuários, das pessoas que estão fora da companhia em especial. E outro item fundamentalmente importante é que essas informações financeiras precisam ser representadas fidedignamente, né? Sua apresentação deve ser fidedigna, né? Deve ser completa, neutra, isenta de erros, tá? Então esse é um aspecto muito relevante que eu gostaria que vocês compreendessem. Uma segunda característica são aquelas características de melhoria, né? Características de melhoria são aquelas que melhoram, como o próprio nome diz, a utilidade da informação.
Que características são essas? A comparabilidade, que permite o usuário identificar semelhanças e diferenças entre itens, tá? Cuidado, né? Comparabilidade não significa uniformidade. Ela precisa ser verificável, que é uma novidade trazida, inclusive, nessa revisão de número 2 do nosso CPC 00, que assegura que as informações representam fielmente os fenômenos econômicos que modificam o patrimônio das companhias. Ela precisa ser tempestiva, ter a informação disponível a tempo de influenciar decisões dos usuários, e ela precisa ser compreensível, né? Permitindo aí que os usuários compreendam seus significados. Muito importante, a relação custo-benefício continua presente na estrutura conceitual. Isto é, o custo de gerar uma informação é uma restrição sempre presente, né? Eles não podem superar os benefícios advindos aí da publicação de demonstrações financeiras. Então, desse slide aqui, desse mapa mental, é necessário que vocês entendam que existem duas características, dois grupos de características qualitativas da informação, que são os fundamentais e os de melhoria. Bom, quais são os elementos das demonstrações contábeis? O CPC 00, esse documento, ele traz aí o que deve estar dentro, né, dessas demonstrações financeiras em termos de informação. Ele diz o seguinte, que existem certos elementos que devem estar presentes nas demonstrações contábeis. Lembrando que essa nova redação, trazida aí com a alteração no final de 2019, trouxe novidades para a definição de ativo, por exemplo, né? Hoje o ativo é um recurso econômico presente e controlado pela entidade, tá? E esse recurso econômico pode ser um direito, né, com o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, cuidado que a definição mudou. Não é só um recurso controlado pela entidade, fruto de transações passadas, do qual se espera benefícios econômicos no futuro. Agora é necessário que a gente tome cuidado, né, com essa questão do potencial de produzir benefícios econômicos. No que diz respeito ao passivo, a definição é a seguinte: continua sendo uma obrigação presente da entidade de transferir recursos econômicos num futuro, fruto aí de transações passadas. O PL, ou patrimônio líquido, continua sendo um interesse residual nos ativos da entidade, depois de deduzir todos os seus passivos, não é? Então, lembrando da nossa equação fundamental da contabilidade, o PL acaba sendo o residual desses ativos, o que sobra para os sócios. Receita é caracterizada como sendo aumento de ativos ou reduções de passivos, que resultam aumentos no PL, exceto, obviamente, né, os aumentos de capital, né, as contribuições que são feitas aí pelos detentores do patrimônio. A despesa continua sendo reduções de ativos ou aumentos dos passivos, que resultam decréscimo do PL, à exceção também das contribuições e distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio. Então, nesse mapa mental, nós temos os elementos que estão presentes na estrutura conceitual para a elaboração das demonstrações financeiras: ativo, passivo, PL, receita e despesa. Um ponto importante do documento, né, da estrutura conceitual, diz respeito ao reconhecimento e ao desreconhecimento, uma novidade trazida aí a partir de 2020. O que é um reconhecimento de um elemento? É a captação para inclusão no balanço patrimonial, na demonstração do resultado abrangente, ou em qualquer outra demonstração dos elementos, né, dos elementos que o próprio documento traz para nós, os ativos, passivos, o PL, etc. Tá? Lembrando, né, que o valor contábil ele é o valor pelo qual o ativo, passivo ou PL é reconhecido no balanço patrimonial. Tá? Já o desreconhecimento, que é uma novidade trazida nessa nova revisão, é a retirada de um ativo ou passivo reconhecido no PL. Né? Então tem algumas situações comuns para fazer o desreconhecimento. Né? No caso do ativo, a entidade perdeu o controle do ativo, então eu preciso baixá-lo, desreconhecê-lo. E no caso do passivo, a entidade não possui mais uma obrigação presente deste passivo. Portanto, esta novidade aqui foi trazida a partir de 2020.
Como é que a gente mensura os elementos, né? O que a estrutura conceitual nos diz sobre mensuração, ou seja, sobre a determinação do valor pelo qual o elemento será reconhecido e apresentado nas demonstrações contábeis? Ele te diz que existem duas bases, né? O custo histórico e o custo corrente. No caso do custo histórico, os ativos são reconhecidos, né? São mensurados, melhor dizendo, como sendo os custos incorridos na aquisição ou criação do ativo. Nada mais é que uma contraprestação que eu paguei, mais certos custos de transação. No caso dos passivos, ele é igual a uma contraprestação recebida menos os custos de transação. Isso para custo histórico, né, pretérito, passado. No que diz respeito a custo corrente, o custo do ativo é equivalente na data que eu levanto as demonstrações financeiras. E no caso do passivo, pela contraprestação que seria recebida na data de elaboração das demonstrações financeiras. Então, muito cuidado, né? O CPC 02 não faz mais menção aos termos valor presente e valor realizável. Simplesmente ele traz duas bases. A primeira como sendo custo histórico e a segunda como sendo custo corrente. Bom, existem outras bases de mensuração mais importantes, né, e mais subjacentes aos conceitos de custo corrente e custo histórico que ele trouxe para nós dentro do documento, que é o valor justo, talvez uma das palavras mais recorrentes nos CPCs, nas normas de contabilidade, que é o preço que seria recebido pela venda de um ativo, né, ou pelo pagamento, né, pela transferência de um passivo, né, o valor atual, uma novidade trazida pelo CPC 02, não existia esse conceito antes, né, que fornece informações monetárias sobre ativos e passivos, utiliza informações atualizadas para refletir condições na data de remensuração e pode, às vezes, inclusive, ensejar aqui na determinação do valor justo. Temos também a figura do valor em uso, uma novidade à luz do CPC 02, que informa sobre o valor presente dos fluxos de caixa estimados, do uso e de sua alienação final, né, do seu valor residual, e o valor de cumprimento, que informa sobre o valor presente dos fluxos de caixa estimados necessários para fazer frente aí a um passivo. Então, muito cuidado. As bases de mensuração mais comuns são o nosso custo corrente, custo histórico, como a gente viu no mapa anterior, e todos esses itens trazidos aí pelo CPC em sua segunda revisão. Valor justo, valor atual, valor em uso e valor de cumprimento. Muito bem, espero que a pílula de hoje tenha sido bastante útil para vocês. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, fiquem à vontade em me contactar. Fico à disposição de vocês sempre que lhe for útil e espero revê-los na nossa próxima semana com a nossa próxima pílula. Um abraço e até lá!